Olá, mais um Modincast. Hoje vamos falar sobre infertilidade feminina e menopausa precoce. Olá, doutora Paula, tudo bem? Oi, Mari, bom dia. Bom dia. Que delícia conversar sobre isso. Vamos discutir bastante pontos relevantes. Muito bem. Doutora, hoje é o maior motivo, eu acredito, da procura das pacientes até os consultórios de vocês aqui na clínica, né? Vimos hoje que realmente a infertilidade vem expandindo, vem aumentando e é preocupante, né, doutora? Sim. Eu acho que a gente podia começar explicando o que é infertilidade, Exatamente. quando que um casal deveria procurar, né? Sim. Uma clínica de reprodução assistida. Então, a infertilidade hoje, ela é determinada principalmente baseada na idade da paciente. Então, se eu tenho mulheres até 35 anos de idade que têm relação sexual, pelo menos 2 a 3 relações por semana, sem usar nenhum método contraceptivo, obviamente, e não engravidar, no máximo em 1 ano, ela deveria procurar uma clínica para fazer uma investigação sobre a infertilidade. Muito bem. Agora, se essa mulher tem mais de 36 anos, a gente vai diminuir esse tempo de espera para 6 meses. Muito bem. Isso porque a reserva ovariana é muito importante para a gente. E a gente sabe que após os 35 anos, essa reserva ela pode cair de forma acentuada, e daí nós não deveríamos perder muito tempo em relação a essa investigação. Doutora, e falando de reserva ovariana, a reserva ovariana é importante conscientizar as mulheres que todo mundo tem uma data de, digamos, de validade, é isso? Cada mulher é única, né? Certo. Então, a gente fala no geral, que aos 35 anos, essa quantidade, essa qualidade ocitária começa a cair de forma mais significativa. No entanto, a gente tem diagnosticado muitas meninas com uma reserva um pouco mais baixa, então a gente tem orientado para que as mulheres, ao procurar o seu ginecologista para fazer os exames de rotina, deem uma olhada na sua reserva ovariana, fazendo os exames para saber como que está a saúde do seu ovário. Então é importante de que não é só assim, estou querendo gestar, não estou conseguindo, percebi que não consegui ainda depois de tanto tempo sem me cuidar com remédios, enfim, ou preservativos, mas também ser uma rotina. A mulher ver como está a reserva ovariana dela, a mulher ter essa consciência e saber como está a reserva ovariana. Eu fiz essa pergunta para uma colega recentemente, ela falou que ia casar e já queria gestar. E ela é novinha, eu perguntei assim, você sabe como está a sua reserva ovariana? Nem sabia o que era isso. Da mesma forma que eu não sabia até um tempo atrás, né? E eu vejo hoje, conversando com algumas amigas e mulheres, que elas não sabem isso, assim como eu também não sabia, minha família, pessoas da minha família. Então, estou alertando conforme eu posso, meu ciclo de amizade, convivência, só que é importante todo mundo saber disso e colocar essa informação adiante, porque nós vemos que hoje está cada vez mais comum, como nós estamos falando, né, doutora? Mas, assim, como diagnosticar? Quais exames? Então, deixa eu só fazer um comentário do que você colocou ali, Mari. Eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, não é para todo mundo entrar em pânico também. A infertilidade acomete aí 15% da população. A gente precisa tomar cuidado em relação à saúde do ovário, porque uma vez que está esgotado, a gente ainda não consegue reativar esse ovário. Então, a gente conversa muito sobre planejamento familiar, sobre olhar para si mesmo, para o seu ovário e entender quais são as prioridades do momento. Sim. A gente não precisa entrar em pânico e, por exemplo, tenho 23 anos, vou casar, e aí, né, meu ovário como que tá? Bom, você tem 23 anos, vai casar, você já está pensando em engravidar num curto espaço de tempo, então tente engravidar. Sim. Se passar 1 ano e não engravidar, realmente procure o seu médico. Sim. Agora tenho 30 anos de idade, não tenho meu companheiro, não sei quando vou encontrar a pessoa para gestar. Então fique de olho e solicite os exames para entender como que está a reserva do teu ovário e talvez pensar nesse planejamento familiar em guardar um pouco de óvulo. Seria uma opção o congelamento, né, doutora? O congelamento. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não criar um pânico também nas pessoas e acharem assim, com 20 anos de idade eu já tenho que fazer
reserva ovariana, sendo que essa pessoa quer engravidar em um curto espaço de tempo. Certo. Porque senão acho que a gente começa a atropelar as coisas, né? Sim, os processos, né? Mas é importante a gente conhecer o nosso corpo, é importante a gente conhecer o nosso ovário e a gente fazer o nosso planejamento. Sim. Acho que tá claro, né, o que eu quis dizer. Com certeza, com certeza. Ficou bem esclarecido e é uma forma realmente de levar essa consciência para as pessoas, para as mulheres, né? Ou seja, sempre a consulta regularmente, os exames, o check-up é tudo. Isso. Né, no geral. E agora, como diagnosticar, que você perguntou a infertilidade, né? Para essa mulher que percebe que está com uma dificuldade, já levou um tempo, está tentando engravidar e não veio positivo. Como diagnosticar? Existem várias causas da infertilidade e a gente tenta rastrear ao máximo todas as possíveis causas. Então, existe o fator masculino, é necessário que o homem faça alguns exames. O inicial é o espermograma, em que a gente vai ver a quantidade desses espermatozoides. Importante. Após isso, é solicitado o SWINAP, que é um teste do espermatozoide, para ver quantos realmente são melhores, com capacidade para chegar ali na trompa e encontrar o óvulo e acontecer a fecundação. Após a avaliação do SWINAP, se há necessidade, isso é muito individualizado, baseado nesses exames, a gente pode estender essa investigação. Então, às vezes, é necessário pedir uma avaliação hormonal desse homem, pedir um teste de fragmentação de DNA espermática, pedir avaliação genética, se esse homem evolui com uma oligospermia, que é uma redução muito acentuada do espermatozoide. Existe a microdeleção do Y, que é um exame complementar, mas para alguns casos específicos, quando a gente já vai encontrando algumas alterações nos exames iniciais masculinos. Muito bem. Além do fator masculino, existe o fator feminino, e daí a gente tem que ampliar a investigação, porque além do gameta que a gente fala do óvulo, que é a sementinha, que a gente vai tentar investigar a resposta dessa mulher através da dosagem hormonal, e aí entra o hormônio antimileriano, que a gente joga num gráfico para comparar com a idade da paciente, o FSH, que também é um hormônio sanguíneo, que a gente vai dosar principalmente no início do ciclo menstrual, e a contagem dos folículos antrais, que é um ultrassom com a paciente menstruada, para a gente entender como está a reserva desse ovário. Muito importante até citar que pode ser feito na menstruação, né, doutora? Tem que ser feito na menstruação, não pode ser feito em outra fase do ciclo. Perfeito. A parte nutricional dessa mulher é importantíssima. Uau. Então a gente sempre dosa vitamina D, a ferritina, a B12. Já tem inúmeros estudos correlacionando vitamina D baixa com uma taxa maior de aborto. Uau. E de infertilidade. Então toda essa parte nutricional a gente discute muito com a paciente em relação ao estilo de vida, a alimentação e a suplementação. Muito bem. Então tem muitos casos antes de chegar assim, sou infértil. Existe um ciclo muito grande. A infertilidade em si, ela ocorre pelo tempo ali que eu tô te falando da relação sexual. Agora a gente está tentando descobrir a causa dessa infertilidade. Bem. Então, entre a parte da reserva ovariana, a parte nutricional, a gente fala também que o embriãozinho tem que morar numa casinha, então a gente avalia o útero através de uma esteroscopia, que a gente vai entrar com uma câmera dentro do útero, para ver se esse útero possui alguma infecção, alguma coisa que possa dificultar a implantação desse embrião. A gente fala que o caminho tem o óvulo e o espermatozoide se encontra na trompa, então a gente também precisa avaliar para ver se essa trompa tem alguma obstrução ou não, que é a histerosalpingografia, que é um exame que um contraste vai tentar passar pela trompa, para ver se esse caminho está livre ou não para esse encontro. E a gente pode ir estendendo as investigações baseados naquilo que a gente vai encontrando. Sim. Mas eu acho que o inicial é isso, é a esteroscopia, a histerosalpingografia, essa dosagem hormonal da mulher com essa parte nutricional, a avaliação masculina, que antigamente a gente achava que era uma porcentagem baixa da infertilidade,
e hoje a gente sabe que 40% dos casais vão ter um fator masculino, os outros 40% são fator feminino, e os últimos 20% é uma combinação do fator masculino com o feminino na infertilidade. Uau. Então hoje é inadmissível a gente pensar em iniciar um tratamento sem investigar ambos. Muito bem, então é sempre recomendado que nas consultas venha um casal, para que seja, acredito que primeiro numa conversa, então você identifica ali, até como a doutora já, uma vez nós conversamos sobre isso, até no exame clínico da mulher, de olhar algumas características. A doutora quer falar um pouquinho sobre isso? Primeiro que a gente diz que a infertilidade acomete o casal. Sim. Não é uma pessoa que é infértil, é o casal. Eles estão à procura desse bebê, então a gente sempre solicita que ambos venham até a consulta, inclusive para entender, né, tudo que a gente tem para explicar e compreender cada etapa do que será realizado. Sempre uma investigação vai começar com uma anamnese. A anamnese quer dizer uma história. O casal vai contar aquilo que vem acontecendo com ele. E ali o médico já vai tentar pegar alguma pista para formar algum tipo de diagnóstico. Então, por exemplo, aquela mulher que chega pra gente falando que o ciclo menstrual dela é um pouco mais irregular, que ela sente muita cólica, a gente já vai pensando, às vezes, num diagnóstico de um ovário policístico ou de uma endometriose. Então, depois que a gente faz toda essa anamnese, a gente vai para o exame físico. Sim. Ali a gente vai observar se a paciente está corada, se ela tem queda de cabelo, se a pele é oleosa, se ela tem uma pilificação aumentada ao redor do mamilo ou na região abdominal, se ela tem alguma lesão no colo do útero, se ela tem dor, a mobilização do colo do útero no toque vaginal. Isso tudo também vai colaborar para a gente pensar em alguns diagnósticos. O histórico familiar também. O histórico familiar que vai entrar na anamnese, para depois a gente ir para os exames complementares que eu falei, que é a dosagem hormonal, que vai entrar aí a esteroscopia. Às vezes a gente tem que solicitar uma ressonância pensando na endometriose. Daí a gente vai individualizar aquele casal para a gente solicitar esses exames, para depois a gente tentar fechar algum diagnóstico. Então sempre muito individual, não existe uma receitinha de bolo, né, doutora? Não existe. Doutora, a mulher ela precisa ter medo antes do diagnóstico? Eu sempre falo para as pacientes que para a gente resolver um problema, primeiro a gente precisa encontrar o problema. Muito bem. Então, muitas pacientes às vezes chegam aqui e falam: meu Deus, mas olha, eu encontrei, tem uma infecção no útero, a trompa está obstruída. Eu falo: que bom que a gente está encontrando algo para a gente tentar solucionar. Sim, às vezes a paciente tem medo de encontrar, é isso? Mas é importante a gente enfrentar os nossos problemas. Sim. Na vida, né, doutora? Exatamente. Doutora, e como tratar? Daí é um pouco mais complicado, porque vai depender qual que é a causa. Diagnóstico. Qual que é o diagnóstico para eu poder tratar. Certo. Então, assim, eu acho que a base de tudo é o nosso corpo. Sim. Então, independente do tratamento, que seja a relação sexual, que é o namoro planejado que a gente fala, a inseminação ou uma fertilização que vai demandar um custo financeiro, um custo emocional mais elevado, a primeira coisa é a gente estar em equilíbrio conosco, porque isso vai aumentar a nossa probabilidade, seja para a gente recrutar folículos com qualidade ocitária melhor e tendo uma melhor taxa de gravidez. Então, eu sempre converso com as nossas pacientes, eu fico quase 1 hora falando de estilo de vida, de alimentação, para que todas elas entendam a importância e o impacto disso no nosso tratamento. Porque muitas acham que eu vou para a fertilização, eu vou colher os óvulos, então eu vou trabalhar com uma taxa maior e daí está resolvido o problema. E isso pode ser impactado pela nossa base. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Então eu converso sobre alimentação, a gente faz um estudo muito minucioso dessa parte nutricional, a gente suplementa o que é necessário, mas eu sempre falo que a suplementação é como se fosse a gasolina de uma Ferrari. Se o corpo for um Fusca, não vai adiantar nada. Então não adianta a gente suplementar e a paciente ter um estilo de vida horrível. Sim. A gente sabe que a alimentação adequada, a atividade física regular, um sono reparador, isso vai impactar muito nos nossos resultados.
Muito bem, o estilo de vida, como é importante o estilo de vida para a saúde reprodutiva da mulher, né? E da mulher, do homem e... do homem também. Da mulher, do homem, da criança, de todo mundo. Conscientizar desde quem já é mãe a cuidar dos filhos nesse sentido. Né, exatamente, a alimentação é fundamental. E o exercício, o psicológico, na verdade, até te perguntar, eu já ouvi casos em que o casal vem, muitas vezes, né, não chega a estar infértil, não posso, me corrija se eu estiver errada, mas vem e não consegue engravidar, em uma conversa entre situações de estilo de vida, no psicológico, resolve algumas coisas pessoais e consegue o positivo, tão esperado positivo. Acontece, né, doutora? Eu não acho que é muito psicológico. Eu acredito que existem alguns ajustes ali que podem favorecer essa gravidez. Então, assim, o casal que está tendo essa dificuldade, emocionalmente eles já estão um pouco mais fragilizados. Sim. Eles estão um pouco mais ansiosos. E isso acaba refletindo, obviamente, no dia a dia deles. São casais que às vezes já estão um pouco mais tensos, que já não estão dormindo tão bem. Geralmente a alimentação está vinculada a esse estresse, então a gente está um pouco mais ansioso, a gente acaba comendo um pouco mais e a gente vai para alimentos que não são tão saudáveis. No caso de ansiedade, a maior parte das e isso pode impactar. Então, o que já ocorreu é assim, casais que vieram para cá e que a gente conseguiu reestruturar um pouco essa parte nutricional e emocional, a gente tentou deixar as coisas um pouco mais leves, a gente conseguiu explicar a importância do estilo de vida e esse casal acabou engravidando. Que legal. Isso pode acontecer, e isso normalmente não é tão infrequente. Nossa, mas obviamente que vai depender de toda essa investigação e para a gente poder entender se a gente pode esperar um pouco mais, se a gente não pode, e quais seriam os melhores tratamentos. Muito bem, doutora. No caso de fator masculino, entendemos então que o casal, aqui na Mater Baby, no Amodim, nós temos essa atenção para o casal. Então vem o casal, passa por uma consulta. No caso de diagnosticar a infertilidade masculina, a doutora mesmo que pede esses exames para o homem ou tem uma parceria com outro especialista aqui no hospital? Hoje a gente tem a grata felicidade de ter o Rafael na nossa equipe, que é o Dr. Moacir Rafael Radaeli. Muito bem. O Rafael, ele vê só a parte masculina, ele é urologista e ele fez toda a graduação dele, inclusive foi para os Estados Unidos só checando a infertilidade masculina. Uau. Ele tem um tipo de contato com o homem que eu acho que é diferenciado, que ele consegue realmente acolher, investigar e tratar de forma efetiva. São poucas as clínicas que têm o privilégio de possuir um andrologista na sua equipe, e a gente entende que cada vez mais estão surgindo novas tecnologias vinculadas à parte masculina. Muito bem. Então, graças a Deus, o Rafael está na equipe, e quando a gente checa nos exames iniciais que existem alterações masculinas, a gente já encaminha para o Rafael. Muito bem, doutora. Parabéns, Rafael. Doutora, e no caso de infertilidade, vamos falar assim, causada por procedimento, uma laqueadura, como é feito nesse caso, doutora? Essa paciente, no caso de querer gestar novamente? Bom, a laqueadura, existe a reversão dessa laqueadura. Uau. Porém, a gente tem que sempre discutir com o casal. Certo. Porque as tubas uterinas, elas são extremamente finas e delicadas e elas possuem as fímbrias que vão depois tentar carrear esse embrião para dentro do útero. E uma vez que é feito o procedimento, eu posso danificá-las. E mesmo se eu reconstituir esse caminho, talvez eu perca a função dessas fímbrias. Então, dependendo do tempo da laqueadura, às vezes eu estou submetendo a paciente a uma cirurgia para reverter, só que eu não vou ter o benefício. Eu não vou conseguir restaurar a função dessa tuba uterina. Então, dependendo do tempo da laqueadura, algumas vezes a gente discute com o casal que seria mais benéfico fazer
a fertilização in vitro. Muito Eu bem. pegar o óvulo, pegar o espermatozoide, fazer o embriãozinho, daí eu não vou precisar dessa trompa e colocar diretamente dentro do útero. Uau. É o mesmo caso quando a gente fala do fator masculino, dos casais que fazem a interrupção da fertilidade e depois se arrependem, vão para um segundo casamento e querem o filho, e a gente fala se vale a pena reverter ou não, ou se vale a pena fazer a punção para conseguir esses espermatozoides. Uau. E é frequente, né, doutora? Está ficando um pouco mais frequente. Então, uma orientação que a gente dá para os casais que vão fazer uma vasectomia, por exemplo, que é um procedimento simples, para às vezes pensar na possibilidade de congelar o sêmen antes de fazer a vasectomia. Uau. Porque é um procedimento simples, ele colhe de forma manual, o congelamento do sêmen não é caro e deixa guardadinho. Que legal. Porque se em algum momento desejar ter o filho, pelo menos seria um pouco menos trabalhoso, pensando na punção ou nessa reversão. Uau. Doutora, vamos ver se a pergunta agora faz sentido. Mas nesse caso, um casal fazer vasectomia ou laqueadura, o que é mais simples pro casal, digamos ali para interromper mesmo, e depois para reverter também? O que é mais simples? Para a mulher ou para o homem? É uma pergunta meio difícil, Se mas não fizer assim, sentido, tudo bem. antigamente as mulheres faziam laqueadura durante a cesárea. Elas já aproveitavam que estavam ganhando o bebê, já tá ali, então já faz a laqueadura, já resolve o meu problema. Exato. Hoje, a gente orienta a não realizar esse procedimento durante o parto. Sim. Até porque o ideal seria esperar esse bebê nascer, ver que tá tudo bem, completar 2 aninhos, para depois a gente submeter essa mulher à cirurgia para fazer a laqueadura. Uau. Como a laqueadura é um procedimento um pouco mais invasivo, a gente tem que fazer ou abrir a barriga ali, por laparotomia que a gente fala, ou por laparoscopia. A vasectomia costuma ser um procedimento mais simples para o homem. Então, muitos têm optado por fazer a vasectomia, porque é menos invasivo. Sim. É um procedimento um pouco mais rápido, uma recuperação um pouco mais rápida. Então, hoje, a grande maioria está optando pela vasectomia. Sim. Se eu for pensar, se eu for tentar reverter, é praticamente a mesma coisa. E ambos cairia ali na fertilização, né? Certo. Se a gente não fosse tentar fazer a reversão. Então, respondido. Entendi. E sabe por que eu fiz essa pergunta, né? Pra mim mesmo. Vamos ver o que eu vou resolver, né? Por quê? Tenho 3 filhos, sou nova, eu e meu marido, nós temos a mesma idade, 31 anos, já com 3 filhos. E eu ainda penso em ter o quarto. Só que eu não tenho certeza. Então eu penso, o que eu vou fazer? Mas já me respondeu, viu? Mas eu acho que se você pensa em ter um quarto, não faria nem a laqueadura e nem a vasectomia. Talvez pensaria num DIU. Uau. Eu penso também. O DIU não é definitivo. Você pode deixar 5 anos, você pode retirar depois de 2 anos se você se arrependeu. E daí a gente pode depois tentar evitar uma fertilização. Uau. Ótima. Doutora, agora falando de menopausa precoce, que entra nessa situação da infertilidade. Hoje, como eu já até falei em alguns outros podcasts aqui, eu fiquei surpresa com a quantidade de frequência de mulheres diagnosticadas com menopausa precoce. Porque nós temos em mente que a menopausa chega com uns 40, 45 anos, é o que nós tínhamos em mente. E hoje, infelizmente, nós vemos que tem aumentado isso para as mulheres de 28, 29 anos. É isso, doutora? Primeiro, menopausa é um diagnóstico praticamente clínico. Certo. Então, se eu falar que uma mulher ficou sem menstruar por 1 ano, eu faço esse diagnóstico retroativo e falo que ela está menopausada. Existem alguns exames que vão predizer para mim esse diagnóstico, que são essas dosagens hormonais. Então, a gente faz o antimileriano, o FSH e a contagem dos folículos antrais, que são sempre durante a menstruação. Se eu tiver um FSH elevado, num valor alto, isso corrobora para mim um diagnóstico de menopausa. O antimileriano tem que ser muito baixo e a contagem de folículos antrais também tem que ser baixa, vão corroborar esse diagnóstico.
O que a gente está diagnosticando muito é a baixa reserva ovariana. Certo. Então, assim, uma mulher de 30 anos que deveria ter uma quantidade grande de folículos, de óvulos, ela está com essa redução. Ela está se comportando como se ela já tivesse os 40 anos, mas ela está com 28. Não que ela ainda esteja na menopausa, mas o ovário dela está se comportando como sendo um pouco mais idoso, para falar dessa forma. Certo. E isso a gente precisa tomar cuidado. Tem nos assustado a faixa etária. Então, assim, antigamente, meu pai fala muito isso, né? Quando começou a reprodução humana, a maioria dos casais que procuravam as clínicas tinham mais de 40 anos. Eram aquelas mulheres que tinham se dedicado à vida profissional, haviam esquecido um pouco da maternidade e estavam relembrando que queriam ser mãe aos 42 anos. Hoje, eu acho que pelo menos 65% dos casais que nos procuram são casais com menos de 35 anos de idade. A gente está detectando muita infertilidade entre os casais jovens. E quando a gente pega o percentual de mulheres que estão com essa reserva mais baixa, é um pouco assustador. A gente está com muitas meninas jovens que estão com a reserva mais baixa. E essa reserva pode impactar nesse planejamento familiar, que a gente tem que tomar cuidado. Sim. Então, diante de todo esse bate-papo nosso, o planejamento familiar é essencial. Sim. E no caso de já não teve esse planejamento, a mulher não tinha essa consciência e, infelizmente, se vê por infértil. O mais adequado, óbvio, é passar por uma consulta para fazer toda essa investigação que nós falamos durante esse bate-papo e para ver qual o melhor tratamento, qual a melhor solução para cada casal. Isso. Doutora, muito obrigada. Esclareceu todas as dúvidas, acredito, sobre infertilidade. Já falamos também sobre a menopausa, que foi ótimo, né, essa conscientização. Te agradeço pelo seu tempo, pela disponibilidade de levar todos esses esclarecimentos para a nossa audiência. Eu muito que agradeço, obrigada. Mari, muito obrigada.